Bem, pessoal, antes de mais nada, boas-vindas a todos. Meu nome é Júlio Souza, sou oficial da reserva não remunerada da Marinha, piloto de helicópteros, passei 21 anos servindo a Marinha do Brasil, minha formação é pela Escola Naval e fui um dos aprovados aí ao processo seletivo à categoria de praticante de prática no ano de 2012. Indo trabalhar, sendo designado para trabalhar na ZP-09 Recife Suape. Ok? Então, vamos lá. A nossa intenção aqui nesse módulo é que possamos dar os primeiros conceitos aos senhores a respeito de navegação básica e radar. O conteúdo programático foi bastante elaborado pelo curso e foi passivo de crivo de pessoas experientes na área que fizeram essa divisão conforme nós temos aqui no nosso próprio site. Tá? Então, para que nós possamos começar a entender um pouquinho a respeito de navegação básica, nós estaremos utilizando o livro da nossa bibliografia, que é o livro Navegação, Ciência e Arte, do autor Miggins. E começaremos aqui o nosso capítulo 1 falando a respeito do problema geral da navegação. Faço uma ressalva aqui nesse momento que pode parecer talvez enfadonho para pessoas que já tenham conhecimento na área de navegação. Só que para o nosso concurso, para essa prova em si, é de extrema importância que conceitos antigos sejam revistos e solidificados e as dúvidas sejam tiradas de modo que o candidato entre para fazer sua prova o mais bem preparado possível. Tá? Não é regra que todas as pessoas que já têm conhecimento da área da marítima, seja da Marinha Mercante ou seja da Marinha de Guerra, têm vantagens numerosas em relação às pessoas que não conhecem. Tá? Porque a prova ela abarca uma gama muito grande de conhecimentos e de conceitos. Então, por isso que é importante que mesmo aquelas pessoas que já têm alguma noção, façam aí um refresh na memória, de modo que nós possamos galgar passo a passo de um jeito coordenado e crescente. Ok? E aqueles que por acaso estão vendo a matéria pela primeira vez, fiquem tranquilos, porque o desencadeamento dos assuntos segue uma sequência lógica que fará com que vocês entendam ao final exatamente o que o curso, BZ Praticagem, tem intenção de passar para os senhores. Ok? Então começamos aqui. Navegação, Ciência e Arte, capítulo 1, o problema geral da navegação. Aqui eu já começo dando um pequeno lembrete, reiterando as palavras que eu acabei de dizer. Inicia-se o entendimento crescente do que significa a navegação marítima. Os conceitos básicos a serem apresentados serão de suma importância para você que almeja tornar-se um prático de navios. Procure absorver bem os conceitos e buscar sanar quaisquer dúvidas, pois tal conhecimento será tão importante para a prova quanto para a profissão. Ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos focar uma matéria de navegação básica. A primeira coisa que me vem à cabeça é o que é navegação. Esse é o primeiro conceito que vem à nossa cabeça aqui. Existem diversos tipos de denominações ou termos conceituais para navegação. O que nos interessa aqui para o nosso concurso é o conceito trazido no livro de referência. Pelo livro de referência, a navegação é a ciência e a arte de conduzir com segurança um navio ou embarcação de um ponto a outro da superfície da Terra. Tá? Então esse é o conceito aqui
nos é trazido aqui no nosso livro. Ok? Em cima disso, se a navegação é a arte e a ciência de levar uma embarcação ou navio de um ponto a outro com segurança, há de se entender que existe uma sequência lógica de procedimentos a serem adotados. Então, o nosso livro também nos traz aqui uma ideia geral do que é feito num camarim de navegação, de modo que o navio possa cumprir efetivamente aquela teoria, né, de se transportar um navio de um ponto a outro com segurança. A primeira coisa que nós vemos aqui, no nosso quadro aqui da esquerda para a direita, nossa seta apontando para a direita, é a navegação. Existe uma sequência a ser realizada. O primeiro passo dessa sequência é o planejamento da derrota. Já existe aquela célebre frase, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é o planejamento da derrota. Para onde nós estaremos indo? Isso não importa se é navio, se é avião, se é carro, se é um passeio, uma caminhada no bosque. Você efetivamente precisa se planejar para saber qual é a sua derrota. Em termos náuticos, derrota não denota a parte aqui de fracasso frente à vitória de um inimigo, tá? Na verdade, derrota aqui nada mais é do que o nosso caminho percorrido de um ponto a outro numa via marítima. Tá? O nosso segundo passo é o quê? Nós planejamos a derrota e o segundo passo é o quê? É executar o que nós planejamos. De nada adianta que nós passemos 1 ou 2 dias fazendo todo o planejamento, fazendo todo o tipo de pesquisa acerca do local para onde estamos indo, e na hora de executar essa manobra mudemos tudo no meio do caminho. Isso não é a intenção, ok? Então, a navegação, ela segue essa sequência. O primeiro passo é o planejamento da derrota, que nós vamos esmiuçar com mais detalhes aqui. E o segundo passo é a execução da derrota propriamente dita, lembrando-se que neste segundo passo, há de se considerar que ajustes tanto podem quanto devem ser feitos, tá, ok? Porque por mais que nosso planejamento seja extremamente diligente e minucioso, ainda assim, as condições às quais o navio está sujeito durante a sua jornada, ou melhor, a sua derrota, nos traz a necessidade de fazer ajustes durante a nossa viagem, ok? Então, o que nós temos aqui? O nosso livro ele traz o seguinte, que a sequência de operação da navegação, ela segue alguns passos básicos, né? E aqui eu fiz um resumido para que os senhores possam acompanhar. A primeira coisa que nós temos aqui é o planejamento da derrota. Como eu disse, antes de o navio se lançar ao mar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber para onde estamos indo. Se nós não soubermos para onde estamos indo, fica muito complicado que possamos fazer um planejamento de qualidade. Tá? Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ver aqui é isso aqui. Ó. Planejamento da derrota. Esse planejamento, quanto mais ele for detalhado e quanto mais ele for diligente, melhor será o desempenho das suas funções durante o transcurso da passagem do navio, tá, ok? Segundo ponto, determinação da posição do navio. Nós planejamos a derrota. Esse planejamento da derrota, eu já adianto aqui aos senhores, ele passa pelo crivo do comandante do navio, que é a última palavra a bordo da embarcação, que vai aprovar ou não o seu planejamento que leva o navio dele de um ponto a outro. O segundo é a determinação da posição do navio. Para que você tenha a certeza que o seu navio está cumprindo o que você planejou, a primeira coisa que você precisa saber é aonde você está. Em cima da posição do navio, em cima
do conhecimento de onde o navio está, vai ficar muito mais fácil para você saber a previsão futura dele. Tá? Então, a sequência lógica: planejou, depois que planejou, começou a singradura, depois disso, determinou a posição do navio. Em cima dessa posição, você vai conseguir entrar no passo 3 para saber qual é a posição futura a que o navio se encontra em determinada condição. E aí, o que nós vemos aqui? Nós passamos a ter um círculo que se repete. No item 4, nós fazemos o quê? Uma nova determinação da posição do navio. Conforme o item 2. E depois disso, nós comparamos a posição observada e a que nós estimamos. Isso significa que nós temos uma primeira posição, num dado momento, vamos ter uma segunda posição num outro momento, e depois disso, nós teremos aqui alguns dados importantes que nos dirão qual é o tipo de deriva ou de forças externas ou até mesmo internas do próprio navio, estão fazendo com que o navio saia daquele trilho. Nós temos que lembrar que navio não anda igual a carro numa pista. Tá? A estrada está sempre fixa e o carro anda sobre aquela estrada. Um navio é diferente. O navio se desloca através do meio líquido. E esse meio líquido, ele sofre interferências diversas. Então, fazendo com que o ambiente no qual o navio passa seja dinâmico, não seja uma coisa estática. Então, aqui na posição 2, nós determinamos a posição do navio. Eu vou colocar aqui para vocês aqui, é um símbolozinho, pontinho. E aí depois, nós fazemos a previsão da posição futura do navio. Isso é o quê? Nós estimamos aonde o navio vai estar, essa simbologia aqui, um triângulo. E depois de um tempo, nós descobrimos que, em vez do navio estar na posição do triângulo, o navio veio para essa posição. Ok? Então, isso daqui é o que vai dizer para a gente qual é a posição do nosso navio em um determinado momento, já considerando, tá, as nossas condições ambientais. Isso é muito importante. Tá? Pronto. Tá. Depois disso, o item 5, comparamos as posições observadas e estimadas e novamente repetimos os passos de 2 a 5. Júlio, nós faremos isso aqui quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, até você chegar e atracar efetivamente no seu porto de destino. Essa é que é a ideia geral da navegação. Então, essa sequência, você planeja, leva o comandante aprova, determina a posição do navio logo depois de ter começado a viagem, faz uma previsão da posição futura do navio, depois disso faz uma nova determinação da posição do navio e descobre quais são os fatores externos ou internos que estão fazendo com que o navio não cumpra aquela derrota, né, aquele rumo que você programou. E a cada vez que nós descobrimos que um determinado fator, aí a nossa vontade, está tirando o navio do trilho, né, vamos dizer assim, que nós queremos que ele ande, nós temos que fazer ajustes de modo que o navio ande sempre fiel à derrota que foi planejada. Ok?